Você ficou surpreso ao ver o Rexplosão sendo um cara decente no último episódio da temporada de Invencível? Se a resposta foi sim, gostaria de te dizer que ele, no fundo, é um cara legal e nesse vídeo eu vou te provar isso. Vamos conhecer então o passado do Rexplosão, que se conecta com o passado da Ivy Atômica também, e entender como que funcionam os seus poderes. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Invencível aqui no canal. O último episódio da temporada de Invencível foi ao ar na última sexta, mas tem uma notícia boa aí que a série já foi confirmada para pelo menos mais 2 temporadas. Esse vídeo é uma continuação direta do vídeo que eu conto a origem e os poderes da Ivy Atômica. Se você por um acaso perdeu esse vídeo, confere ele lá, eu vou deixar o vídeo linkado aqui na descrição e ele vai estar na playlist do card aqui também. Naquele vídeo eu contei a origem e a história da Ivy Atômica até certo momento. Aqui nesse vídeo eu vou continuar contando mais da história dela, porque a partir daquele momento a história dela se conecta com a história do Rexplosão. Portanto, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para não perder meus próximos vídeos e deixa seu like também e comenta aí para ajudar a interagir e o YouTube entregar meu vídeo para mais pessoas. Rex foi criado em uma família muito pobre, em uma casa caindo aos pedaços e com constante falta de comida. No dia de Natal, o vemos ainda criança roubando comida na feira para levar para casa. No meio do caminho, enquanto ele está fugindo, ele é interceptado por um homem que pergunta para ele se ele não acha que roubar é ruim e que os pais dele pensariam se soubesse o que ele está fazendo. Rex diz que pior do que roubar é deixar a sua mãe passando fome. E ele diz também que foram os próprios pais dele que o enviaram para roubar comida. Em casa, vemos ele ali jantando com os seus pais e o pai ainda tem a pachorra de reclamar da comida. Fala, sei que a comida tá ok e tal, mas da próxima vez você poderia roubar uma coisa com mais substância. O pai do Rex quer comer carne e o Rex roubou uma feira, né? O cara que interceptou o Rex lá no beco antes aparece na casa dos pais dele e faz ao seu pai uma proposta irrecusável. Ele quer o menino, e em troca do menino ele vai dar aos pais do Rex uma bolada suficiente para eles comerem carne para o resto da vida deles. Coitado, o Rex foi vendido para ser uma cobaia num outro experimento na criação de uma outra super arma. Sua história é bem parecida com a da Ivy nesse quesito. Rex então é enviado para essa fábrica enorme, mansão, onde ele vive e treina todos os dias. Esse treinamento aparentemente durou alguns anos ali, até o Rex atingir a excelência. O vemos treinando combate corpo a corpo, o vemos tomando diversas injeções e o vemos treinando outras habilidades também. Quando o cara que o comprou achou que ele estava pronto, ele foi submetido a essa operação e se tornou o Rexplosão. Assim que o Rex acorda, o médico explica para ele como que funcionam os seus novos poderes. Ele diz que Rex tem a capacidade de carregar objetos com energia, mas esses poderes dele não funcionam em coisas vivas, ou seja, Rex não pode carregar animais, pessoas e plantas. Após ele carregar o objeto fica passível de explodir. Mas para isso, o objeto precisa de alguma energia cinética, que pode ser ou um peteleco, pode ser um chute, pode ser um toque até mesmo. Tem que ter algum contato para o objeto carregado explodir. Traduzindo então, o Rex tem a mesma habilidade do Gambit de X-Men. Ainda na mesa de operação, após ouvir todas essas instruções, o Rex carrega o capacete do médico que estava conversando com ele e dá um peteleco, explodindo assim a sua cabeça. Antes de morrer, o médico chegou a contar para o Rex que todas aquelas injeções que ele tomou depois que ele chegou até lá mudaram o seu corpo para melhor, aumentam sua força, seus reflexos e a densidade da sua pele e dos seus músculos. É dito que o Rex pode levantar quase 500 quilos, e que a composição dos seus músculos chega a ser 7 vezes mais forte do que a de um ser humano comum. E eles fizeram isso porque dessa forma o Rex seria um pouco mais resistente às suas próprias explosões. Resumindo então, o Rex tem força e resistência super-humanas. Ele é muito mais forte do que qualquer outro ser humano comum. Nada a nível invencível, mas ainda assim ele é forte pra caramba. Ele também é altamente treinado em artes marciais e ginástica, o que o torna um assassino perfeito. Além disso, por conta dos implantes em seus braços, ele consegue carregar objetos inorgânicos e os transformar em bombas. Quanto maior for o carregamento, mais potente é a explosão. E a gente vai falar um pouco mais daqui a pouquinho sobre a intensidade dessas explosões, o quão fortes essas explosões podem ser. Será que o Rex seria capaz de carregar uma bomba potente o suficiente para matar o Omni-Man, por exemplo? O senhor que comprou o Rex, um cara chamado Radcliffe, foi a pessoa que estava ali com ele, durante o seu crescimento, depois que o pegou da casa dos pais, o criou e o Rex confiava nele. Por esse motivo, o Rex realizava sem questionar todas as missões que recebia. E essas missões poderiam ser de roubo de documentos até morte de pessoas. Quando o Rex se sentia inseguro das suas ações, ele falava, caramba, será que eu estou fazendo a coisa certa? Ele ia conversar com esse pai de criação que dizia para ele que eles eram os mocinhos. Ele falava assim, Rex,
Da mesma forma que você estava roubando comida na feira para alimentar os seus pais, isso que a gente está fazendo aqui é necessário porque o mundo está passando fome. Para completar, o cara ainda vem com uma moto de presente de aniversário para o Rex, que deixa o garoto maravilhado. O Rex pega aquele presente e fala: caramba, o meu pai nunca lembrou do meu aniversário. E o Radcliffe fala: Rex, seu pai é um cara que te vendeu por um prato de carne. E é isso, né? O pai biológico do Rex não é uma pessoa legal, mas o de criação não fica para trás. Só que o Rex ainda não sabe disso. Ele continua cumprindo as missões dadas, né? Missão dada é missão cumprida para o Rex, até que chega o dia que o seu pai de criação o incube da missão de matar Cecil e de explodir o Pentágono. E aí o Rex fica meio baqueado. Se eles são os bonzinhos, se eles trabalham para o governo, por que eles vão explodir o maior órgão de inteligência do país? Rex está na sua moto indo para cumprir a sua missão de explodir o Pentágono, quando ele se depara com uma confusão acontecendo ali do lado de fora de um banco e ele vê a Ivy Atômica lutando contra um bandido. A Ivy já não é mais criança, né? Ela já é adolescente, ela já tem um corpo ali mais avantajado e ela já é muito experiente porque ela já passou por tudo aquilo que eu falei pra vocês lá no vídeo dela. Ivy e Rex se dão bem logo de cara. Rex diz que se ela é uma super-heroína, ela pode ajudá-lo no dilema que ele está passando. Mas antes da conversa evoluir muito, o cara que a Ivy tinha derrubado levanta, começa a atirar nos dois, e aí a Ivy faz um campo de força, salva o Rex, mas o Rex também a salva de volta quando ele carrega um tijolo e joga no cara, explodindo ele. E aí sim eles conversam. Rex desabafa, ele fala tudo pra Ivy, tudo que ele tá passando, diz que ele não acha que o pai dele é uma pessoa boa, e que ele não sabe se deve ou não cumprir aquela missão. Ele acha que o pai o enganou o tempo todo para fazer coisas ruins, só que ele não sabe como reagir a isso, porque ele não tem nem casa. Para onde que ele vai agora? Ivy então explica para ele que mesmo se o pai dele for uma pessoa do governo, isso não quer dizer que ele seja uma pessoa boa, ela tem experiência nisso. Então Ivy o convida para passar a noite na casa dela. Eles não ficam nem nada, tá? Eles são adolescentes ainda, e o Rex acaba que ele nem termina a noite. Quando Ivy acorda tem um bilhete ali para ela, mas a conversa dos dois ali durante a madrugada o ajudou, e o Rex desistiu de continuar seguindo os planos do seu pai e volta para casa para pegar as suas coisas. Quando o Rex chega em casa, o Sr. Radcliffe está furioso. Ele bate, ele dá uma coça no Rex por não ter cumprido a missão. E ele começa a jogar na cara tudo que ele fez, né? Ele fala: eu te sustentei, eu te tirei lá daquela família, eu te dei tudo, te dei comida, e a única coisa que eu pedi em troca era lealdade. Ele começa a enforcar o Rex ali tentando se desvencilhar, empurra o rosto dele, mas acaba carregando o óculos. Ele fica apavorado, mas o cara, quando toca no óculos ali meio que por instinto para o retirar, o óculos explode e leva a cabeça dele junto. Por acidente, Rex explodiu a cabeça do seu pai e para encobrir os seus rastros, ele acaba explodindo a fábrica inteira. Depois ele vai para a casa da Ivy, a única pessoa que ele confia, né? Ele tá arrasado, ele tá chorando muito e ele conta para ela tudo o que aconteceu. Mas Ivy é esperta e ela já saca logo que se os caras que fizeram as experiências com ela botarem as mãos nesses experimentos, né, nos registros dos experimentos que fizeram com o Rex, eles podem se dar muito bem. Então ela volta até lá com o Rex para impedir que essas pessoas coloquem as mãos nesses documentos. E Ivy estava certa, porque quando ela chega lá, o próprio cara que fez as experiências com ela lá no vídeo que eu falei sobre ela, já estava ali, né, bem o rato atrás do queijo, tentando descobrir também outros documentos importantes. Eles então lutam contra os oficiais do governo, eles parecem funcionar muito bem como uma equipe, inclusive, mas momentos antes do Rex explodir a coisa toda ali, né, apagar todos os documentos de vez, a Ivy é capturada e aí ele desiste. Quando o cara pergunta o nome dele, ele começa a dizer, né, inocentemente ele fala Rex, mas é a Ivy completa dizendo explosão. Ivy tem consciência de que se aqueles caras descobrirem a real identidade do Rex, ele nunca mais vai ter paz. Então sim, Ivy Atômica foi a pessoa responsável por dar o nome de herói ao Rex. O cara então apontando a arma para ele disse que deveria matá-lo por tudo que ele fez, mas que gostou da habilidade dele e queria que, sei lá, talvez eles pudessem trabalhar juntos. Só que aí o Rex já tá cascudo dessa conversa, né? Ele fala, eu não preciso de nada, a única coisa que eu preciso é a minha namorada, e pega a Ivy assim pela cintura e acaba explodindo tudo, enquanto beija a Ivy, bem cena de Power Rangers mesmo, tudo explodindo atrás e eles ali na frente de boa. Então eles fogem, Ivy o ajuda a pegar ali uma fantasia de super-herói e eles têm uma vida até que legal. Rex frequenta a casa da Ivy escondido dos pais dela e ele sempre pede carne pro jantar. Mesmo quando não é carne, a Ivy chega, ela, com os poderes dela, ela muda o que está no prato para carne e dá pro Rex. Um dia, o Rex descobre que os seus pais biológicos o superaram facilmente, não estão nem aí para ele, estão vivendo uma vida muito boa e tem até uma filha. O Rex então vai até lá revoltado, pronto para explodir todo mundo
Mas quando chega na hora, ele olha para casa, ele vê os pais com a filha e desiste. Seus pais venceram na vida com o dinheiro da venda do filho e esqueceram completamente que ele existia. O Rex tem que viver com esse trauma, somado com todos os outros traumas que ele carrega, mas quando ele tá ao lado da Ivy, ele parece organizar tudo isso muito bem. E aí, após isso, eles entram juntos no Steam Team, e aí depois é o que a gente viu na série, nessa primeira temporada. Sei que isso só piora o lado do Rex, né? Pô, ele passou por tanta coisa assim, e mesmo assim traiu a mina, pô, muito vacilo. Mas o Rex acaba provando do próprio veneno, porque nos quadrinhos, a Duplicate o trai com o Imortal. Ele tem a redenção, ele faz as pazes com a Ivy eventualmente, e se torna até um amigo do Mark. O seu fim acontece em uma batalha contra diversos invencíveis. Tem o plot dos quadrinhos, que tem um cara que tem a habilidade ali de viajar no multiverso. Ele reúne diversos invencíveis de diversas realidades paralelas para matar o invencível da nossa realidade, o Mark que a gente conhece. Nessa batalha, um dos invencíveis está quase matando a menina monstro e o robô, e Rex salva a vida dos dois carregando o próprio corpo, carregando os próprios ossos e se explodindo. Ele se tornou uma bomba suicida. A explosão é tão forte que o Rex morre, claro, mas ele leva com ele essa versão alternativa do Mark. Então sim, Rex foi capaz de matar até mesmo um Viltrunita. Mas é isso, vou ficando por aqui nesse vídeo. Espero que tenha dado para vocês conhecerem um pouco melhor o Rex e saber que, poxa, no fundo ele é um cara legal, vai. Clica no meu vídeo aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores, compartilha com seus amigos que gostam de Invencível, me segue lá no Instagram e no Twitter para ajudar o Matheus a se tornar influencer. É isso, vou ficando por aqui, tchau e até o próximo vídeo.